Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem? Bom, tô de volta aqui, como eu prometi para vocês. Vamos avaliar aqui o Fusca 86, modelo luxo. Quero falar sobre algumas questões, detalhes que a gente tem que se ater de uma forma geral a todos os modelos de Fusca, mas em particular a esse, que é uma versão final dos Fuscas até então produzidos no Brasil e as características que me levaram a comprar esse carro em específico. Beleza? Vou mostrar para vocês agora uma imagem geral do carro e algumas particularidades desse ano. E aí a gente volta a falar aí com mais detalhes sobre as questões na compra. Tranquilo? Bom, tá aí ele. Esse carro é um carro 1986, modelo luxo, a gasolina. Em 86 nós já tínhamos duas versões do Fusca, o modelo a álcool e o modelo a gasolina. Esse carro é a versão a gasolina. Muita gente se refere a ele como modelo exportação. Não existiu essa caracterização. Alguns modelos foram exportados, mas nem todo modelo a gasolina era uma versão exportação. Ele era uma versão comum do Fusca da época, a gasolina ou a álcool. A diferença eram características, sistemas individuais que o Fusca a álcool possuía, em contrapartida do modelo a gasolina. Mas externamente era o mesmo carro. Ele é um carro com os faróis já modelo reto. O para-choque, a lâmina, ela era ligeiramente mais aberta. Esse carro já teve a lâmina trocada. As setas, o sorriso largo, como vocês podem ver. Os limpadores parando para o lado do motorista. Todo Fusca branco, ele teve de fábrica os galões ou doubloons na cor branca. Somente os Fuscas brancos. Tem o pessoal que gosta de caracterizar o carro com esses galões, achando que era um acessório. É óbvio, em alguns momentos houveram acessórios que o pessoal utilizava para mudar o perfil do carro, mas originalmente somente os modelos brancos. Ele saía com estribos com friso fino, retrovisores de ambos os lados, os frisos nos vidros, em todos os vidros. Como eu falei mais cedo, essa versão ela possui o vidro basculante. Então esse carro ele tem o vidro basculante, como nos primeiros da década de 60. As versões a álcool, elas possuíam um acionamento do sistema de gasolina de partida a frio bem nessa posição, exatamente aqui. Posteriormente, alguns outros modelos, ela foi para aquelas posições do painel. As características também que marcaram o interno desse carro são os forros de porta acarpetados e com friso. Então esse friso aqui e esse carpete, eles eram característicos do modelo luxo. Todas as versões luxo saíram com esse acabamento nos forros laterais, somente dianteiros, traseiros não. Os bancos do modelo standard, eles usavam vinis. É um vinil, depois quem tiver dúvida eu posso até postar algumas fotos para que fique mais claro. O motor, como eu disse, é somente de um carburador. Tecnicamente esse motor ele ainda possui a bobina original, como vocês podem ver, Volkswagen. Ele já era uma versão de alternador. Os primeiros modelos de alternador saíram em 83. E um carburador. Porém, esse carro tá com o Solex 30. E a versão original desse carro é o Solex 3031 Peak. Não é esse modelo. Esse carro possui ar quente. O ar quente era opcional desde 73. Esse carro ele tem o ar quente, ainda funciona o ar quente. Então ainda tem as mangueiras aqui. Essa mangueira ela é um
o pré-aquecimento para a válvula que controla a entrada de ar para o carburador. Então, para que o carburador aqueça mais rápido, aqui possui uma válvula. Essa válvula trabalha fechada quando você dá a partida a frio, e à medida que o carro vai aquecendo, ela vai abrindo. E aí ela fecha o pré-aquecimento, ela fecha aqui e abre a entrada de ar da admissão para o carburador. Então essa válvula funciona para isso. O pessoal apelida muito esse motor de tatuzão, porque esse filtro aqui eles chamam de tatuzão. Bom, aqui nós temos também uma válvula, para vocês verem que realmente algumas questões no Fusca eram muito bem tratadas. Essa válvula, ela é uma válvula térmica, muito similar às válvulas que o próprio motor a ar possui, para abrir essas aletas. À medida que o motor aquece, ela aciona as aletas e abre para refrigeração. E isso também era original de fábrica. Então os motores a gasolina saíram com essa versão de válvula na tampa. Correto? Então esse motor, tecnicamente, a diferença maior que nos falta aqui é o carburador, que é o Solex 3031. Esse carro ficou, assim que chegou aqui, eu passei ele para o meu irmão, agora que eu peguei de volta, e quero sanar todas essas questões, até porque eu tenho uma preferência por ter isso bem resolvido para o uso. Tecnicamente o carro funciona melhor, o desempenho é melhor, então quero voltar a essas questões. Volta e meia me passa pela cabeça tirar esse motor e colocar um motor maior. Mas essa decisão hoje, ela também faz parte de questões que a gente sempre está avaliando. Como esse carro é um carro muito original, eu tendo a preservá-lo dessa forma. Tem muito 86 por aí com condições e necessidades para isso. Então, por enquanto, eu vou deixar esse carro como ele se encontra. Mas é um carro que nunca foi restaurado. Dá pra ver, as versões a álcool, elas possuíam um acionamento do sistema de gasolina de partida a frio bem nessa posição, exatamente aqui. Posteriormente, alguns outros modelos, ela foi para aquelas posições do painel. As características também que marcaram o interno desse carro são os forros de porta acarpetados e com friso. Então esse friso aqui e esse carpete, eles eram característicos do modelo luxo. Todas as versões luxo saíram com esse acabamento nos forros laterais. Somente dianteiros, traseiros não. Os bancos do modelo standard, eles usavam vinis. É um vinil, depois quem tiver dúvida eu posso até postar algumas fotos para que fique mais claro. O motor, como eu disse, é somente de um carburador. Tecnicamente esse motor, ele ainda possui a bobina original, como vocês podem ver, Volkswagen. Ele já era uma versão de alternador. Os primeiros modelos de alternador saíram em 83. E um carburador. Porém, esse carro tá com o Solex 30 e a versão original desse carro é o Solex 3031 Peak. Não é esse modelo. Esse carro possui ar quente. O ar quente era opcional desde 73. Esse carro ele tem o ar quente, ainda funciona o ar quente. Então ainda tem as mangueiras aqui. Essa mangueira, ela é o pré-aquecimento para a válvula que controla a entrada de ar para o carburador. Então, para que o carburador aqueça mais rápido, aqui possui uma válvula. Essa válvula trabalha fechada quando você dá a partida a frio, e à medida que o carro vai aquecendo, ela vai abrindo. E aí ela fecha o pré-aquecimento, ela fecha aqui e abre a entrada de ar da admissão para o carburador. Então essa válvula funciona para isso. O pessoal apelida muito esse motor de tatuzão, porque esse filtro aqui eles chamam de tatuzão.
Bom, aqui nós temos também uma válvula, para vocês verem que realmente algumas questões no Fusca eram muito bem tratadas. Essa válvula, ela é uma válvula térmica, muito similar às válvulas que o próprio motor a ar possui, para abrir essas aletas. À medida que o motor aquece, ela aciona as aletas e abre para refrigeração. E isso também era original de fábrica. Então os motores a gasolina saíram com essa versão de válvula na tampa. Correto? Então esse motor, tecnicamente, a diferença maior que nos falta aqui é o carburador, que é o Solex 3031. Esse carro ficou, assim que chegou aqui, eu passei ele para o meu irmão, agora que eu peguei de volta e quero sanar todas essas questões, até porque eu tenho uma preferência por ter isso bem resolvido para o uso. Tecnicamente o carro funciona melhor, o desempenho é melhor, então quero voltar a essas questões. Volta e meia me passa pela cabeça tirar esse motor e colocar um motor maior. Mas essa decisão hoje, ela também faz parte de questões que a gente sempre está avaliando. Como esse carro é um carro muito original, eu tendo a preservá-lo dessa forma. Tem muito 86 por aí com condições e necessidades para isso. Então, por enquanto eu vou deixar esse carro como ele se encontra. Mas é um carro que nunca foi restaurado. Bom, então vamos lá. O que me chamou a atenção nesse carro quando eu encontrei ele? A primeira coisa que eu sempre procuro em um Volkswagen é o estado. O estado das características, a originalidade que esse carro apresenta. Isso diz muito sobre a história do carro, sobre o que ele passou. Então, assim que eu vi esse carro, alguns pontos me chamaram a atenção e ficou claro que se tratava de um Fusca que tinha um histórico legal. Bom, então vamos lá. Vou mostrar para vocês alguns pontos que eu sempre procuro observar em se tratando de Volkswagen. Bom, um dos pontos mais positivos para mim, logo que eu vi esse carro, foi a pintura. Observem que ela está bem pátina. Ela já sofreu alguns desgastes, mas não teve retoque. Sinal de que o carro foi preservado ao longo desse tempo sem nenhum tipo de acidente, sem nenhum tipo de reforma. Isso é muito importante. O fato dele estar com a pintura gasta nem sempre é um demérito. Por quê? Porque essas questões, elas dizem muito sobre a história do carro. Se a pintura dele está gasta, é sinal de que não houve serviços nesse ponto. Vocês podem observar que por toda a carroceria dele, eu encontro sinais de desgaste. Observem bem. Esses sinais determinam que a história desse carro, ela foi preservada. Ou seja, os pontos de originalidade não sofreram serviços a ponto de realmente isso se tornar um problema com o passar do tempo. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção nele. Segundo, os vidros originais. Ele possui todos os vidros originais. Observem bem. E isso realmente acaba dizendo muito também, porque a maioria dos carros com o uso excessivo ou estão com o para-brisa arranhado, ou o vidro da porta arranhado, e o pessoal por fim ou troca ou em alguma reforma isso se perde e assim por diante. Então isso me chamou a atenção. As rodas, todas as rodas desse carro são datadas, então observem bem que elas são originais e datadas. 6/6/86, que foi o mês e ano de fabricação dele.
correto? Então isso realmente também diz muito sobre o carro. Bom, avaliado esses pontos externos, a interna do carro também diz muito sobre ele. O fato de apresentar os forros de portas originais, os bancos, apesar que os bancos tiveram a tapeçaria refeita. Esse material ele foi refeito. Porém, o painel original nunca usou rádio. Esse carro ainda conserva original a capa do painel, que infelizmente hoje é impossível de se trocar, porque as reproduções são sempre de péssima qualidade, infelizmente. Os acabamentos, a parte de quebra-sóis originais ainda. Eu vou abrir a frente dele para mostrar também. A dianteira sempre é muito importante observar. Esse papelão ainda é o original desse carro. Ele já tem alguns pontos de desgaste, tá rasgado, mas é o original do carro. O macaco ainda é o original dele. Vou tirar aqui para vocês verem. Observem que se trata do original ainda do carro. A chave de roda também ainda é a original dele. Então essas questões se somam muito a todo o conjunto do carro. Até porque poucas pessoas valorizam isso e tudo acaba se perdendo ao longo do tempo. Um ponto também muito importante para ser observado nesse carro é essa caixa. A caixa de dreno de água do capô da entrada de ar do capô dianteiro. Essa caixa, ela canaliza o ar por essas mangueiras para o painel de ambos os lados. Porém, com o passar do tempo, ela vai acumulando sujeira e isso acaba entupindo o dreno que passa por baixo do papelão, acaba entupindo e transborda. Ou a água transborda pelas laterais da caixa, ou ela acaba entrando nas mangueiras. Quando ela entra pelas mangueiras, ela acaba escorrendo e descendo por essa região do carro. Observem um outro detalhe também, não sei se vocês conseguem perceber, a existência de graxa nessas laterais. Isso é original de fábrica também. Essa graxa ela era para proteção, o pessoal aplicava na fábrica. Então essa água descia por essa região e acabava apodrecendo o pé de coluna do carro. Um outro ponto interessante também desse carro, como eu disse, a quilometragem dele é original. Quero mostrar para vocês o lacre. Observem bem o lacre do velocímetro, o cabo ainda é o original. Características do Fusca década de 80, né, e Tamares. A fiação é sempre essa bagunça, essa baderna. E isso à medida que os carros foram ganhando uma certa evolução, isso começou a se tornar recorrente. Ali, ó, é o dreno, como eu disse. Observe essa mangueira de papelão, ela é original ainda. Então a água entra por essa região e acaba descendo e escorrendo por esse dreno. Então esses pontos são os pontos fundamentais para um modelo, para um carro que eu procuro baseado em originalidade. Isso é muito particular, por quê? Porque o 86 eu tenho essas questões a serem observadas. Óbvio, do 74 em diante, a versão de carroceria é muito similar. Ela tem pouquíssimas questões, variações. Muda o farol, esse farol é um farol lente reta, o para-choque, que é o modelo do 72. O para-choque foi até 76, o farol também. Em 77 a tampa do tanque passa para a lateral. Isso muda, mas a grosso modo a carroceria apresenta características muito similares. Então essas questões que eu ressaltei, elas precisam ser observadas.
Como eu disse, o pé de coluna, o acúmulo de material lá, ele vai expor essa região. Essa região sempre vai tender a se oxidar de forma mais rápida. Não é o caso desse carro aqui, mas é sempre esse ponto, o ponto crítico. Acidentes de qualquer maneira, em qualquer hipótese, sempre são um problema, porque o carro que já teve qualquer tipo de colisão, ele tende a sofrer com a estrutura. A gente não tem como determinar, só depois de desmontado, o que realmente pode ter acontecido de avaria. E com a maioria dos serviços de péssima qualidade, isso se torna um problema mais sério. Porque à medida que serviços foram adicionados à estrutura do carro, isso se torna um problema. Em se tratando de carros mais novos, se a gente estiver falando de um modelo mais antigo, todas essas questões acabam sendo deixadas de lado, porque se trata de um carro mais raro, de um carro mais caro. Então, teoricamente, você acaba ignorando algumas questões para realmente poder ter aquele carro e, óbvio, através do seu processo, você saná-las. Então, a busca por um carro original, um carro em boas condições, você tem que observar e se atentar a essas questões. Em específico esse aqui, aos detalhes de originalidade referentes ao ano dele. Se for de outro modelo, detalhes e características referentes aos modelos em particular, cada modelo em si. Então, assim, o pessoal sempre gosta muito da versão 86 para customização. Por que razões? Primeira delas, o 86 ele é um carro que saiu 86 não, de 84 em diante. De 84 em diante, o 1600 ele saiu com o câmbio, com a relação, o pessoal chama a relação do SP2. Relação do SP2 por quê? Porque o SP2 foi o primeiro carro a usar a relação coroa e peão 831. E o 831 é uma relação mais longa. Então, por essas questões, o pessoal chama de câmbio do SP2. Esse carro já saiu com a relação 831. De 70 em diante, o Fusca teve nas suas versões o freio a disco como opcional. E esse carro já tinha ele como um item de série. Então o carro já possuía freios a disco na dianteira. Então, assim, eu sempre recomendo para a linha de customização carros mais modernos. Por que razões? Por essa razão que eu já citei sobre o câmbio, pela questão do freio a disco. Óbvio, dependendo da customização que eu vou adotar, vai ser necessária a substituição desses sistemas e colocar sistemas mais robustos. Porém, o fato do carro já vir com essas questões já induz modificações na suspensão, modificações na bitola do câmbio, a parte traseira, a estrutura da carroceria, a ancoragem da carroceria. Então, tudo isso, uma vez sendo observado, vai te ajudar no seu projeto. Eu preciso sempre procurar um carro mais novo para fazer um projeto de customização? Não. Mas se eu resolver fazer uma customização no mais antigo, eu tenho que ter ciência de que isso vai me trazer outras necessidades. Eu não posso ignorar. E essas necessidades, elas envolvem customização, modificação, e tudo isso tem custo. Então o custo tende a crescer em projetos dos quais eu busco carros mais antigos. Até pelo custo das peças, a necessidade sempre de envolver a estrutura do carro em um processo de serviço. Então tudo isso tem que ser observado para a definição, para aquilo que você espera de resultado do seu projeto. Então, assim, se o seu objetivo é comprar um Fusca que no futuro te dê segurança, esses pontos são muito importantes. E que todas as necessidades
do seu projeto possam ser sanadas com baixo custo e com intervenções mínimas. Tudo isso ditará muito sobre o resultado do que você espera em termos de projeto. Então, é sempre muito importante, mais uma vez eu ressalto, a compra. Tenha muita atenção na compra. Ela vai garantir a você um resultado futuro muito maior, muito melhor e com baixo custo. É nesse ponto que você tem que se ater quando você for procurar realmente a base de um projeto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Volta e meia a gente vai estar por aqui levantando assuntos como esse, outras questões de customização, de modificação, e quero ver vocês aqui junto com a gente. Deixe seu comentário, para mim é muito importante. A intenção de todo esse trabalho é ter o retorno de vocês para que a gente possa estar trabalhando junto e criando novas condições para que todos possam ter a satisfação de poder viver uma rotina com esses carros, de poder usufruir, de estar com a família sem dor de cabeça. Vamos trabalhar juntos aí para que todos esses problemas fiquem no passado. Logo, logo a gente possa estar juntos, cada um falando da sua boa experiência com esse carro. Entendeu? Eu sou exemplo disso e quero ver você também. Um abração, se inscreve no nosso canal e deixa seu comentário aí. Tô te esperando. Valeu, até a próxima.